diferenciar o que é tempo de produção do que é os alertas que são utilizados no KDS. Importante lembrar que o conceito clássico de tempo de produção é o tempo entre o momento que o pedido é realizado até o momento em que esse pedido é entregue. E aí pode ser um serviço, um material, o que seja. Esse conceito é um conceito que vem da indústria, passou pelo comércio e chega no segmento de gastronomia e que precisa de algumas atualizações. Por quê? Porque a gente poderia dividir o tempo de produção de um material no segmento de gastronomia em dois, na realidade. O tempo de produção em si, que vai do momento que o pedido é feito até o momento em que ele é liberado por onde está sendo produzido, e o momento que vai desse ponto em que o produto é entregue, né, numa boqueta, por exemplo, né, e o momento em que ele é pego para ser levado para o cliente. Então, isso pode ser enxergado, a gente vai ver isso ao longo do tempo, de relatórios e tal, para ajudar no processo de análise. Então, isso é muito importante. Cada vez mais não adianta só você ter um bom programa, né, falando de frente de loja, de PDV, e você não ter, se debruçar e analisar relatórios. E conselho, nunca espere só pela IA para fazer análises para você. É importante estudar, é importante dominar conceitos e fazer as análises. Então, vamos lá as diferenciações primeiro entre o que é o tempo de produção e o que é os alertas no KDS, antes de falar propriamente do... Então, vamos lá. Isso daqui é o tempo de produção do KDS. Você programa, aqui tem os materiais, né, aqui o grupo que ele faz parte, no nosso caso nós indexamos, né, o código do produto, o nome do produto e o padrão que foi colocado pelo chefe de cozinha. Então, ele colocou aqui para a maioria dos produtos que são feitos, ele estabeleceu uma média e colocou que esse produto tem 20 minutos para ser produzido. Isso é o tempo de produção. É importante para você ver o tempo de produção, né? Então, vamos falar sobre isso. Isso é o tempo de produção. Agora, isso que estamos vendo aqui, não, nada mais é do que alerta. Vendo aqui em cima o alerta, né, de 15 minutos, e para 25 minutos o vermelho é o crítico. Então aqui já está dizendo que tem um produto que está no alerta. Opa, atenção, olha, 15 minutos, 15 minutos. Então, a diferença, né, entre o tempo para realizar esse produto, desse prato, né, o tempo de produção e o alerta, né, o alerta é importante para chamar a atenção, mas o tempo de produção máximo dele é 20 minutos. Né, como a gente viu lá, né, anteriormente. Então, vai ter relatórios para tudo isso. Então, o alerta é visual, é para você ter ideia que esses pratos precisam ser necessariamente entregues ao cliente, está chamando a atenção. E quando chega no vermelho, é para dizer, opa, tem que entregar isso porque a coisa vai ficar ruim. Né? Então, isso é o tempo de alerta. Então, o tempo de produção é para analisar. E o tempo de alerta também, obviamente. Então, tudo isso tem a ver com os processos internos, a questão da produtividade, a velocidade com que os pratos são realizados. Ok? Nesse outro mapa aqui, nós vemos, né, os tempos de alerta, por exemplo, já aparece aqui os tempos de alerta, né, já ultrapassando. Nesse caso aqui, é o local onde é feita a expedição dos materiais. Tá? Isso é um problema, isso é um dos problemas que foi detectado. Né? O problema que foi detectado é muitas vezes, né, o atendente, o prato está lá, ele pega o prato, leva até a mesa para o cliente e aí ele se esquece de chegar e expedir. Né? Então, ou seja, fica difícil controlar processos assim. Então, os processos, todos os procedimentos têm que ser devidamente analisados. Então, todos esses processos devem ser analisados para ver os problemas, né? E isso daí, logicamente, é o que vai dar a solução para muitas coisas. Então, vamos passar agora, isso daqui é essa visão rápida, para ter ideia do que são alertas e o que é o tempo de produção. Então, é importante ter toda essa análise, né, dos alertas e tempo de produção para fazer análises mais detalhadas e que reflitam a realidade do que está ocorrendo no estabelecimento.
E aí a gente vem para o KDS, né? O KDS é importante, né? Aqui, quando você abre, ele automaticamente puxa a data vigente, né? Então, a data do dia. E aí, o que você faz? Você pode vir aqui, escolher o período que você quer analisar, ele vai dar um refresh na tela e você vai ter aqui a análise dos pedidos. Aqui dá para observar o problema, como já foi citado, né? Que tem muito a ver com o fato da expedição de material. Várias coisas contribuem para isso, desde eventos até situações em que o prato principal já é pedido para ser agilizado junto com a entrada. Tá? E muitas vezes até mesmo com a questão da sobremesa. Então isso gera situações críticas, como a gente está vendo, de que está se ultrapassando os limites. A outra coisa que é importante citar aqui, né, a nível de escolha, né, vamos mostrar isso rapidamente, né, que você tem, ele é todo os módulos, reflete os módulos. Então eu vou desabilitar a ficha aqui e vou desabilitar balcão, porque o cliente não tem, e aqui a gente está vendo os números. Se eu desabilitar a mesa, por exemplo, ele só vai mostrar a parte de entrega, tá? Se eu habilito a mesa e desabilito a entrega, né, ele só vai aparecer efetivamente a questão das mesas. É aqui um alerta, né? Aqui um produto que não foi expedido, né, na entrega não, desculpe, na mesa, tá vendo? Olha, né? Então dá para ter esse parâmetro. E o mais importante, além disso, né, que lógico, no programa, quando foi colocado uma avaliação de que o desempenho, a meta seria atingir 80% dentro do prazo, né? E aí, lógico, considerando essa situação desses números, falta ainda 67%. Então você tem inúmeros parâmetros e tem outros relatórios para fazer análise, como esses daqui, por exemplo, a nível de horário, que está em relação aos alertas e tudo mais. Mas mais importante do que isso, independente de você utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, o nome inteligência artificial já diz, ele não substitui, né, em nada o parecer do cérebro humano. Então é importante, quem quer analisar, fazer modificações nos seus processos, melhorias em processos do seu estabelecimento, a análise, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que pode reduzir tempos de análise, mas ele não substitui de forma nenhuma a análise crítica que você vai fazer, a sua expertise, né? A inteligência artificial não vai substituir a sua expertise do seu estabelecimento. Então, espero que vocês tenham gostado. Convidamos vocês a contratar essa ferramenta incrível, né, para controlar seu processo de produção e para fazer uma análise, né, bem detalhada, você fazer uma análise bem detalhada ou um profissional fazer uma análise bem detalhada dos seus processos de produção e de entrega dos seus serviços, dos seus materiais para os seus clientes. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.